Olá, seja muito bem-vindo. Este é o PetCast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil. Porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Olá, eu sou a Giovana, integrante do PET, e comigo aqui está a Alice. Oi, gente. Muito bom estar de volta para mais um episódio. E a nossa professora doutora Elisa Borges. Olá, boa noite, petianos e ouvintes. Então, gente, no dia 11 de setembro de 2023, completou os 50 anos de um evento de muita violência no Chile, o golpe liderado por Augusto Pinochet, que instaurou um período violento na história chilena. E no episódio de hoje é sobre esse assunto que vamos conversar, e por isso que chamamos a professora doutora Elisa Borges. Elisa, você pode falar um pouquinho de você pra gente, assim, explicar a sua área, essas coisas, por favor? Olá, então, já tem um tempo que eu estudo, eu sou professora de História da América Latina Contemporânea, atuo na graduação e na pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, e já tem um tempo que eu trabalho com a história chilena, especificamente sobre a história contemporânea e a unidade popular. Então, desde a minha graduação, né, eu tenho me dedicado a estudar a chegada e o projeto da Via Chilena ao Socialismo, liderado pelo Salvador Allende no Chile. E agora também com estudos sobre a ditadura latino-americana e principalmente a ditadura chilena, relacionada também com a construção, né, de olhares a partir do audiovisual, né, e o golpe no Chile. Estamos muito agradecidas de ter você aqui com a gente, Elisa. Obrigada por fazer parte desse episódio, que eu acho que vai tá vindo num momento muito importante, né? E aí a gente queria começar falando que, quando se fala em 11 de setembro, o primeiro evento que vem à nossa mente é o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né, em 2001. E assim, o outro evento muito violento que acontece nessa mesma data fica em esquecimento. O 11 de setembro de 1973, o Chile viveu, né, uma das maiores tragédias políticas da América Latina. Foi o golpe de Estado que derrubou e assassinou o presidente Salvador Allende e resultou na ditadura de Augusto Pinochet. Para o nosso ouvinte entender melhor o impacto desse evento, é essencial saber um pouco do contexto que se encontrava o Chile antes do golpe. Você poderia nos explicar esses antecedentes? Sim, eu acho que para entender esse outro 11 de setembro, né, o 11 de setembro chileno de 1973, que não é só no Chile, né, é um evento que extrapola essas fronteiras, né, mas é um 11 de setembro latino-americano pela violência que se estabeleceu e também pelo projeto que se estabelece, né, no Chile, que vai ser uma referência, né, da construção neoliberal para os estados latino-americanos. É importante entender, né, esse contexto que o Chile e a América Latina estão inseridos, né? A primeira questão é dizer que o 11 de setembro de 1973 é marcado por um contexto de Guerra Fria no mundo, né? Uma disputa entre países capitalistas e países socialistas, né? Disputando a hegemonia mundial, né? O Chile, no caso específico do Chile, o Chile, em 1970, ele elege um governo, que é um governo de esquerda, formado por uma coalizão, onde participam, né, como dois principais partidos, o Partido Comunista e o Partido Socialista, sob a liderança, né, do presidente Salvador Allende, que vai ser eleito em 1970. Esse projeto, né, essa esquerda chilena, ela apresenta um projeto que é um projeto inovador para a América Latina, que é a Via Chilena ao Socialismo. Esse projeto propunha, né, abrir caminho ao socialismo por meio de mudanças profundas no sistema político, econômico e cultural, sem utilizar uma guerra, né, sem uma guerra armada. Ou seja, o projeto da Via Chilena ao Socialismo pressupunha que era possível mudar ou abrir caminho para o sistema socialista, né, aprofundando, né, as questões democráticas do seu país.
né? Para isso, ela apresenta alguns pontos centrais que seriam implementados pelo programa. O primeiro deles, né, é a nacionalização, né, de grande parte da economia chilena, dentre elas do cobre, do salitre, né, de todos os setores de minério. Uma segunda questão, que era a construção da área de propriedade social. Então, a economia seria dividida em 3 partes: uma área nacionalizada, né, uma área de capital misto, que seria capital nacional e capital privado, e uma outra área de capital privado. Né? Então, pensava-se que a construção dessas 3 formas de economia, né, poderia fortalecer a atuação do Estado até atingir uma economia nacionalizada, que seria, então, a abertura para a transição para o sistema socialista. Por outro lado, a Unidade Popular também falava da importância de aprofundar a experiência democrática, que seria a incorporação do povo, né, ou do poder popular nas decisões que seriam tomadas em relação às políticas do governo. Né? Então, por isso, né, criou-se um sistema de participação, principalmente nesses setores, né, tanto que onde foi realizada a reforma agrária, né, nos setores nacionalizados, tanto nos setores de reforma agrária, quanto também nesses setores das indústrias nacionalizadas ou dessa área econômica que seria nacionalizada. Então, seria uma primeira tentativa de uma construção, né, de aprofundamento dessa democracia. Então, em resumo, né, a Unidade Popular propunha uma abertura, né, uma possibilidade de uma transição ao socialismo, né, por meio de medidas tomadas dentro das características democráticas do país, o que, né, se transformaria, como dizia o Salvador Allende no seu primeiro comunicado, né, ao Congresso Nacional, em 1971, né, na primeira forma de transição não armada ao socialismo, ou seja, se colocando, né, como uma forma diferente do que a posição tomada pela Revolução Cubana. Né? A Revolução Cubana foi uma revolução, né, socialista, ela se torna-se uma revolução socialista, mas o poder é tomado pelas armas. E a Revolução Chilena, né, o processo, né, da experiência chilena, não. Né? A proposta seria uma transição, né, a realização de uma transição sem armas ao socialismo. Então, essa é uma primeira ideia para entender o contexto. Né? Uma segunda ideia, né? A primeira ideia seria a Guerra Fria, e uma segunda ideia, né, seria a construção desse governo da Unidade Popular. Então, essa é uma primeira questão, são 2 questões que eu queria colocar. Bom, uma outra questão que eu queria chamar a atenção é que o Chile, nesse período, era um país extremamente dividido, né? Era extremamente dividido, e o Salvador Allende, quando ele vence as eleições de 1970, ele não se elege com maioria absoluta. Então, ele atinge 36,2% do eleitorado. Em segundo lugar, fica o Jorge Alessandri, do Partido Nacional, com 34,9%, e o Radomiro Tomic, da Democracia Cristã, com 27,8% dos votos. A Constituição chilena dizia que, se o candidato não tivesse maioria dos votos, a vitória deveria ser ratificada pelo Congresso. E, portanto, o Salvador Allende a sua vitória teve que ser ratificada pelo Congresso. Significava que aquele Congresso Nacional, né, que tinha deputados, né, e senadores, deveriam reconhecer, né, a vitória do Salvador Allende. E, para reconhecer essa vitória do Salvador Allende, era preciso fazer, né, uma série de articulações políticas, porque, caso o Congresso não reconhecesse, uma nova eleição deveria ser convocada. Então, iniciou um processo, né, entre as forças políticas, sobretudo de oposição, com o apoio dos Estados Unidos, para tentar barrar a vitória do Salvador Allende dentro do Congresso Nacional, né, o que é uma questão muito importante da gente frisar nesse momento. E, para a construção dessa vitória, né, primeiro que o candidato da Democracia Cristã, Radomiro Tomic, assim que saiu o resultado das eleições, ele reconheceu a vitória do Salvador Allende. No entanto, o Partido da Democracia Cristã, que era um partido de centro, né, ele estava dividido em relação a essa posição. Né? Eduardo Frei Montalva, por exemplo, que também era da Democracia Cristã, articulava para que o Congresso Nacional não reconhecesse, né, a eleição do Allende, e, portanto, uma nova eleição pudesse ser realizada. Nesse sentido, né, uma série de reuniões foram feitas, inclusive envolvendo a Igreja Católica, né, envolvendo o cardeal, né, Raul Henriques, né, que tentou ali mediar,
né, uma posição pacífica à saída, né, ao reconhecimento eleitoral, a Democracia Cristã, então, e a Unidade Popular chegaram, né, os dois partidos, né, as duas coalizões chegaram a uma posição da necessidade, né, a Democracia Cristã colocou isso muito claro, da construção de um pacto de garantias democráticas, que foi assinado em 1970, né, entre o Partido da Unidade Popular e o Partido da Democracia Cristã. Esse pacto, ele visava reforçar, né, de que a Unidade Popular respeitaria, né, os direitos individuais, sociais, direito à filiação partidária, à livre imprensa, enfim, uma série de questões que já estavam no programa da Unidade Popular, né, e, portanto, a Unidade Popular não teve problema nenhum em assinar esse pacto de garantias. Esse pacto de garantias, então, é votado no Congresso, né, e, portanto, a partir desse momento é que se vota o reconhecimento do resultado eleitoral. Junto com essas mobilizações, a gente ainda tem a tentativa de atuação, né, a tentativa de desestabilização do país a partir das forças de direita, né? Então, a gente tem uma série de movimentos fascistas, né, que tentam, inclusive, envolver as Forças Armadas, né, na tentativa de criar uma grande conspiração, né, dizendo que os comunistas queriam tomar o poder, que os comunistas iriam fechar o Congresso, né, que a vitória do Salvador Allende significava a vitória, né, do movimento comunista internacional, enfim, né, fazendo essa relação entre o Salvador Allende e o comunismo, né, retirando, né, inclusive, questões que não estavam, né, colocando questões que não estavam no programa da Unidade Popular, né, que reforçava essa ideia de uma transição ao socialismo pela via democrática. Então, esse movimento fascista, com a ajuda, né, de alguns generais, então, fizeram, né, um ato terrorista que culminou na morte do general Schneider, né, que era um general das Forças Armadas, constitucionalistas, e criou um certo clima, muito clima de terror, né, em Santiago. Isso tudo para desestabilizar, né, essa possibilidade de um acordo nacional, um acordo entre o centro e a esquerda para a votação do Pacto de Garantias Democráticas, né? Hoje já se sabe que, inclusive, os Estados Unidos participou diretamente, né, dessa ação terrorista, né, que culminou na morte do general Schneider, né, para desestabilizar e para que o Salvador Allende não fosse empossado, reconhecido como presidente e empossado, né? Então, tudo isso faz parte, né, da conjuntura política em que, né, demonstra aí uma instabilidade, né, onde Salvador Allende toma posse. Quando ele toma posse, né, ele tem um grupo de direita muito organizado que vai fazer oposição ao seu governo, e o Salvador Allende, então, começa uma série, né, ele não tem maioria no Congresso e não tem maioria no Senado, então ele começa uma série de reformas políticas, né, importantíssimas para o Chile, como, por exemplo, a aprovação, né, da nacionalização do cobre e do salitre, as reformas econômicas, como eu coloquei aqui, né, a estatização de toda a rede bancária do Chile, então os bancos foram estatizados, né, então ele desafiou um poder econômico, né, importante, já consolidado, né, no Chile, que estava na mão das elites chilenas e também estava na mão de grandes corporações, principalmente norte-americanas, que tinham se estabelecido no Chile. Então, seu governo é um governo pautado por uma extrema polarização política, e o ápice dessa polarização política, ao meu ver, é a greve de outubro de 1972, quando você tem a tentativa, né, tem a construção de um paro patronal, ou seja, organizado pelos patrões, né, paro patronal, e por associações gremiais que param o sistema de transporte no Chile, e, portanto, né, obviamente, você tem um impacto na distribuição de produtos, e você tem também, né, um impacto na área econômica muito forte, né? Esse paro patronal, ele é seguido também de paralisações de outros setores, como, por exemplo, o setor de saúde, né, alguns médicos aderem ao paro patronal, né? Então, uma série de empresas que também vão aderir ao paro patronal para desestabilizar economicamente o governo da Unidade Popular. Por outro lado, você tem a organização muito forte, a resistência muito forte dos trabalhadores, apoiadores da Unidade Popular, né? Então, você tem trabalhadores onde as fábricas estavam paradas,
né? Então, eles abrem as fábricas, organizam o processo produtivo, inclusive não só de produção, mas também de distribuição à população, né? O governo da Unidade Popular organiza a Junta de Abastecimento e Preço, né? Que é uma organização governamental, né? Onde essas juntas recebem uma série de produtos, né? De bens de primeira necessidade, alimentos, né? E são distribuídos a partir da organização popular nos bairros para a população mais pobre, né? E então você tem uma reação a esse paro patronal dos setores populares muito fortes, né? O que demonstra uma série de polarizações, né? A polarização política que o Chile vivia. Por outro lado, também surgem grupos fascistas armados, né? Como o Pátria e Liberdade, né, que é um grupo de direita, né, que fazia enfrentamentos armados nas ruas de Santiago e do país todo, né, faziam atentados, né, terroristas no país. E, por outro lado, você tem também a resistência de esquerda, né, atuando para poder desmantelar esse grupo fascista, né? E, em 1973, a gente tem eleições, né, no Chile, parlamentares, de uma parcela, né, de parlamentares, e a Unidade Popular e a expectativa da direita é que, com a greve patronal, né, e a deteriorização, né, dos índices econômicos do Chile, a população pudesse votar, em sua maioria, contra os candidatos da Unidade Popular. E, assim, o Congresso Nacional atingiria a maioria para votar uma espécie de impeachment, né, ao governo do Salvador Allende. Isso muito resumidamente, viu? Como é um podcast, eu estou fazendo aqui um grande resumo. É claro que você tem, né, meandros e entrelinhas aí nesse processo todo. Pois bem, nesse momento, a direita, mesmo com todo esse processo difícil que a população vive, a direita não consegue atingir 51% dos votos. E a Unidade Popular tem ainda um crescimento pequeno, mas tem um crescimento dos seus votos, reforçando a ideia de que a Unidade Popular, com todos os problemas que existem no país, né, ainda conseguia um respaldo popular muito forte. E, nesse momento, né, os ânimos se acirram cada vez mais, e os setores da direita, então, percebem que a única forma de tirar Salvador Allende do poder é dando um golpe, né? Então, acelera-se o processo de organização, né, de um golpe e, principalmente, né, de convencimento das Forças Armadas de aderirem ao golpe, porque as Forças Armadas no Chile, desde a década de 30, né, são Forças Armadas que professavam, né, o apego à institucionalidade muito forte, ou seja, as Forças Armadas, né, se colocavam como forças profissionais, e que o papel das Forças Armadas não era se envolver com política, mas era, né, garantir o respeito à Constituição, né? E por isso também os setores da direita, durante o governo da Unidade Popular, em diversos momentos, né, questionou no Congresso Nacional essa constitucionalidade, né, da Unidade Popular, né? Ou seja, se a Unidade Popular estava atuando dentro dos marcos legais, que era para desgastar a imagem da Unidade Popular, tentar barrar as medidas, né, as reformas políticas do governo e, ao mesmo tempo, né, crescendo o apoio das Forças Armadas, né, internamente a uma possibilidade de golpe. A gente tem a primeira tentativa com o tanquetaço, né, em julho de 1973, que não dá certo. Ela é liderada pelo general Viot, né? Ele é desmantelado pelo próprio chefe das Forças Armadas, né? O general Prates, que é um constitucionalista, né? Ele é desmantelado, e o general Prates, então, muito desgastado, inclusive, né, com setores das Forças Armadas provocando esse desgaste, né, do próprio general Prates, ele renuncia, ele conversa com a Allende e renuncia, né, a sua ação dentro das Forças Armadas, como chefe, né, das Forças Armadas, e indica, né, o general Pinochet como o general que, em tese, seria um general constitucionalista também, né, e que, portanto, poderia assumir, né, o seu cargo como comandante em chefe das Forças Armadas. Né? Esse momento é muito bem narrado por um livro, que é o livro La Conjura, da Mônica Gonçalves, né? Que ela teve acesso, né, a uma série de documentos do Exército, e também realiza uma série de entrevistas, né, com esses generais, e vai demonstrando ali, né, passo a passo, desse convencimento interno do Exército
para o golpe de 11 de setembro de 1973. E então a gente tem, né, um acirramento dos debates das forças políticas, né, do enfrentamento político até o 11 de setembro, né, um momento, no dia 10 de setembro, é um momento tenso, particularmente muito tenso, porque já se nota, um mês antes, já se nota, né, uma atuação estranha ali dentro das Forças Armadas. O próprio Movimento de Esquerda Revolucionário e o Partido Socialista também chamam a atenção do Salvador Allende para essas ações, né, estranhas dentro das Forças Armadas. A própria esquerda também acirra o seu discurso, né, falando que Salvador Allende, a partir daquela tentativa de golpe de julho, né, deveria repensar essa estratégia da via chilena ao socialismo, ou seja, né, de uma via não armada para a construção dessa revolução, né? E no dia 10 de setembro tem uma reunião, né, do comitê, se eu não me engano é dia 10 de setembro ou dia 9 de setembro, uma reunião do comitê, né, dos partidos políticos que compõem a Unidade Popular, e o Salvador Allende, então, apresenta, né, onde se chega a uma conclusão que é apresentada pelo próprio Salvador Allende, que é fazer um comunicado, né, em rede nacional, onde o Salvador Allende chamaria um plebiscito, né, para os chilenos escolherem se ele permaneceria no poder ou não, né, se ele continuaria ou não, e caso os chilenos escolhessem que não, então chamaria-se, né, um novo processo eleitoral, né. Essa era a última tentativa, né, de apaziguar os ânimos e evitar, né, um enfrentamento, né, entre as forças de direita e as forças de esquerda em Santiago. Esse pronunciamento estava, né, essa anunciação, né, do Salvador Allende ocorreria nesse 11 de setembro. Então, diz a historiografia que, inclusive, o golpe, né, tem essa data para evitar que o Salvador Allende pudesse fazer, né, essa convocação, esse pronunciamento em rede nacional. Então, em linhas gerais, né, esse era um clima bastante acirrado entre as forças de direita e de esquerda no Chile, né, entre as elites dos setores populares também, né, entre as Forças Armadas também, porque não era um consenso dentro das Forças Armadas o golpe. Então, esse convencimento foi se dando durante, né, o governo da Unidade Popular, né, e, por outro lado, a gente também tem a participação dos Estados Unidos, né, não só com inteligência, mas também com financiamento, né, da ação norte-americana por meio da CIA e por meio, né, da junção entre o financiamento dos Estados Unidos, né, para esses setores de direita, organizações de direita, né. A gente já sabe que o paro patronal foi financiado também com recursos, né, dos Estados Unidos, enfim, então, dessa maneira também. Eu só esqueci de comentar uma questão, né, que é o papel das mulheres, né, nesse momento de acirramento político, né. Então, a gente também tem a organização, né, de um movimento feminino muito forte ligado a essas elites, né, as esposas dos generais e as mulheres que a gente chama de bairros altos, né, ou dos bairros, né, onde tem o maior poder aquisitivo, né, onde vivem, né, pessoas com maior poder aquisitivo no Chile, e elas organizam também manifestações que são conhecidas como as manifestações das panelas vazias, né, onde elas denunciavam que o Chile estava vivendo um desabastecimento, né, em função, né, de um governo marxista, né, então todos esses estereótipos que a gente já conhece muito bem, né, e por outro lado você tem a tentativa não muito organizada, né, das mulheres de esquerda reagirem a esse movimento das mulheres de direita, mas de fato, né, a organização das mulheres de direita foi uma organização muito forte e que desestabilizou também, né, o governo da Unidade Popular. Você conseguiu falar de vários eixos, né, desse antecedente. Então, é melhor para a gente conseguir imaginar o que estava acontecendo. Uhum. A partir da sua fala, conseguimos ter um panorama do clima de disputa que estava acontecendo ali no Chile e dos vários eixos que estruturavam essa conjuntura chilena, né? E, por vezes, você citou os Estados Unidos durante a sua fala. Como já colocamos aqui, o 11 de setembro das Torres Gêmeas estadunidense, por vezes ele é mais lembrado do que o chileno, ainda que a gente esteja na América Latina. De fato, houve um apoio americano à ditadura do Pinochet, e mesmo assim ele
às vezes não é tão falado, não é tão comentado. Você poderia explicar um pouco para a gente como foi esse período da ditadura de Augusto Pinochet e como se deu essa influência dos Estados Unidos? Uhum. Bom, primeiro que a gente está vendo aí a desclassificação de vários documentos, né, inclusive, né, documentos ligados, né, à ditadura brasileira, né, à atuação dos Estados Unidos também. Então, assim, os Estados Unidos tiveram participação fundamental no golpe. Essa é uma questão central que tem que ficar muito clara, né? Por mais que na historiografia a gente tem feito um movimento, né, que é muito importante, de dizer, né, que as elites chilenas também estavam envolvidas no golpe, né, são protagonistas desse golpe, não dá também para dizer que os Estados Unidos não teve papel central. Né? As elites as elites chilenas tiveram papel, obviamente, né, atuaram e lideraram o processo com o apoio dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos apoiou o golpe, tanto no envio de dinheiro, né, de recursos, como em ações de desestabilização do governo, né? Não só financiando, mas passando informações privilegiadas, né, emprestando, inclusive, né, ajudando, né, na questão no dia do golpe, né, aeronaves, enfim, né, uma série de produtos bélicos, né, não sei muito bem como fala, mas de recursos bélicos, né, para a tomada de poder ali dos militares, né, para a efetivação do golpe. Durante a ditadura do Pinochet, os Estados Unidos também teve um papel, e aí eu queria centrar a argumentação em duas fases, né, em duas questões. Uma primeira que é a atuação desse Estado, né, dos Estados Unidos, no sentido de reconhecer, né, a ditadura pinochetista. Então, ele reconhece e reafirma que Pinochet é, de fato, né, o presidente do Chile, né? Essa é uma primeira questão. E uma segunda questão, que é na ajuda financeira de estruturação desse governo, né, desse governo ditatorial. Então, essa ditadura, né, vem num país que sofreu, né, com as ações econômicas dos Estados Unidos e da extrema-direita, né, com as empresas norte-americanas, enfim, boicotando o governo do Allende, né, existiu erros da política econômica do Allende, mas grande parte, né, da crise econômica que o Chile estava vivenciando fazia parte também de ações, né, de pressão da economia norte-americana sobre o Chile. Então, posteriormente ao golpe, os Estados Unidos, né, ajudam financeiramente, né, a partir de linhas de financiamento, linhas de crédito, esse governo se estabilizar economicamente, né? Então, por um lado, a gente tem, né, esse papel dos Estados Unidos. Por outro, a gente tem uma outra questão que está relacionada também com os Estados Unidos, não com o Estado, mas com as universidades norte-americanas, né? Existia um convênio entre as universidades, né, a Universidade Católica chilena com a Escola de Chicago, né? Isso desde a década, se eu não me engano, a década de 50, o primeiro convênio, reforçando, né, aumentando o trânsito na década de 60, que eram estudantes da Universidade Católica do Chile, que iam estudar na Escola de Chicago, né? Então, o berço ali do neoliberalismo, da construção neoliberal, tinha aulas, né, com Milton Friedman, inclusive, né? Então, aprendiam ali, né, a teoria, né, do neoliberalismo. E uma das questões colocadas nesse convênio é que esses economistas tinham que voltar para o seu país de origem, né, e nesse país de origem, né, tentar aplicar e difundir essas ideias neoliberais. Então, quando o general Pinochet, quando a junta militar inicialmente assume o poder e depois, né, o general Pinochet torna-se, né, a liderança desse regime, né, o general Pinochet, por uma série de figuras, inclusive Jaime Guzmán, né, que é um professor de direito, né, e que atuou enquanto estudante contra a Unidade Popular e contra o governo, né, de centro da democracia cristã na década de 60, né, eles vão se aproximando, né, e o Jaime Guzmán, né, apresenta também, lidera, né, a construção desse projeto, né, também neoliberal no Chile, apresentando esses economistas, né, para os generais que estão ali liderando a ditadura. E esses economistas, né, que vão ser figuras centrais, né, na construção dos projetos econômicos e na aplicação neoliberal.
né? É claro que essa aplicação neoliberal, ela não vem com receituário, né? Ela é disputada internamente, né? Inclusive, tem dúvidas do próprio Pinochet se esse neoliberalismo, da forma como foi apresentado, né, os projetos de reforma econômica, daria certo, né? Então, ele coloca essa questão, mas, ao fim, né, claro que o neoliberalismo foi aplicado, né, não foi aplicado de uma vez só, né? Ele tem momentos, né, de maior ortodoxia e outros em menores ortodoxias, né? Então, essas políticas vão sendo aplicadas e, de acordo com o processo de construção neoliberal, é que se vai, né, acelerando a implementação desse projeto. Na década de 80, a gente tem uma crise econômica muito forte, né? E a partir de meados dos anos 80, 84, 85, né, que se tem, de fato, uma aplicação mais radical. Então, com a privatização, né, de muitas das empresas, né, que já tinham começado o processo anterior, mas que agora, né, nesse momento, aprofunda-se, né, o processo dessa construção neoliberal a partir da crise da década de 80. Né? Então, é interessante pontuar que os Estados Unidos participam, inclusive, né, por meio desse ideário neoliberal construído na Universidade de Chicago, que, claro, né, tem a ver com uma discussão dentro do campo, né, econômico, né, de outras escolas, né, da economia, mas a Escola de Chicago tem um peso central, né, na formação desses jovens economistas que vão aplicar esse receito neoliberal. Né? E uma outra questão que eu gostaria, né, de ampliar aqui um pouco a questão, né, que vocês me colocaram, que é a Constituição de 1980. Né? Porque em 1980 você tem também a construção de um texto constitucional que vai ser aprovado a partir de um plebiscito fraudado, né? Vai ser aprovado num plebiscito que não tem uma discussão, você está em ditadura, né? Então você não tem Congresso Nacional, você não tem, né, liberdade de imprensa, e essa Constituição vai ser aprovada, né, dentro desse espectro de ditadura. E uma das questões centrais desse texto constitucional é a tal do Estado subsidiário, né, que tem relação direta à construção desse projeto neoliberal. Esse Estado subsidiário, né, quer dizer que o Estado não atuaria, né, em áreas que são áreas centrais, né, como educação, saúde, né, todos esses setores seriam regulados, né, pelo capital, né, e não pelo Estado. Né, e o Estado não teria recursos, né, para aplicar nesses setores. Então, você tem, por exemplo, a privatização do sistema de saúde, você tem a aprovação, né, do sistema educacional, sem falar de outras questões que envolvem, né, essa questão da aplicação neoliberal. Então, essa é uma questão importante de dizer, para ver, né, a profundidade do projeto, né, da ditadura chilena, que perdura até os dias de hoje. Né? Eu sei que a gente vai comentar isso um pouco mais à frente, né, mas que perdura até os dias de hoje. Isso está relacionado justamente com esse projeto neoliberal, com o apoio dos Estados Unidos formal, né, e um intermediário, que seria a formação, né, desses economistas que estudaram na Escola de Chicago. Então, ainda pensando nesse período de 17 anos, né, da ditadura Pinochet, a gente percebe que muitos movimentos sociais e lutas de resistência se organizaram para enfrentar a repressão. Quais foram os principais e como eles agiam e como a atuação deles impactou para o fim do regime militar? Então, isso é muito interessante a gente falar também, porque às vezes passa-se a impressão que durante a ditadura não ocorreu movimentos de resistência. E esses movimentos de resistência ocorreram desde o primeiro momento do golpe. Né? Você tem resistências, inclusive nos bairros, né? Diversos bairros, nas indústrias, onde eu, inclusive, né, que foi meu objeto de estudo do doutorado, nas indústrias onde os trabalhadores estavam no dia 11 de setembro. Né? Então, eles relatam, né, a tentativa de construção de uma resistência, né, política, uma resistência ao golpe. Né? O de fato é que essas resistências ocorreram, mas nesse primeiro momento nenhuma foi vitoriosa no sentido de derrotar o próprio golpe, até pela estrutura e pela dinâmica que ocorreu o golpe. Né? Um golpe muito profundo que utilizou uma violência jamais vista, né, na história política chilena, né, que utilizou não só tanques de guerra, etc., né, mas uma das questões que eu sempre faço relação, né, é a imagem do bombardeio do La Moneda, né, de um avião
bombardeando a representação física, né, do Estado constitucional, que é o Palácio dos Presidentes da República no Chile, né? Então, você tem, né, a destruição de um dos maiores símbolos, né, da institucionalidade no país. Então, esses protestos, né, essas resistências sempre ocorreram. O auge dessas resistências, né, ocorreu em 1983, que é as chamadas protestas de los 80, né, a protesta dos anos 80, desculpa, né, onde os trabalhadores de cobre chamam uma paralisação, né, e um protesto contra a ditadura. Só que de forma, algo que seria setorizado, né, de uma forma muito espontânea, né, surpreendentemente, tem um efeito surpreendente, onde, né, as manifestações de diversos setores culminaram em grandes manifestações, né? Então, é como se o setor de cobre tivesse chamado um protesto, porque é conhecido como protesta, por isso sempre, quando a gente fala, às vezes fica protesta, né? Chama um protesto setorizado para a área de cobre, e as pessoas, né, de forma espontânea, aderem ao protesto e cada um leva a sua bandeira para esse protesto, né? Então, extremamente importante essas ações de 1983. E essa protesta começa a ganhar uma relevância tão grande que elas acontecem uma vez ao mês. Então, todos os meses, né, a partir dos anos de 1983, você tem uma grande protesta contra a ditadura. E o lema dessas protestas chama "E vai cair", né? Então, nas ruas era possível escutar a população gritando "E vai cair, e vai cair". Ou seja, por meio do protesto da população, pensava-se, né, que o governo Pinochet poderia cair, ser derrotado, né, por meio dessas manifestações, né? Eu destaco aqui a participação do setor, né, ligado aos trabalhadores, né, principalmente dessas grandes empresas que foram estatizadas, né, ou dessas empresas de cobre, de salitre, enfim, né, que não foram totalmente privatizadas, né, enfim, nesse processo das privatizações, né, algumas grandes estatais foram, né, mas outras tiveram muitas resistências, inclusive internamente do próprio regime, né? Então, esses trabalhadores, então, destaco esses setores dos trabalhadores, destaco o movimento estudantil teve peso fundamental também nesses protestos, então, a partir dessas universidades, o movimento estudantil também começa a se reorganizar e chamar, né, os estudantes a participarem desses protestos. Chama atenção aqui as mulheres, porque o movimento, né, feminino volta-se a articular durante a ditadura. Então, você tem, né, grandes lideranças aí da década de 40, de 50, né, que atuaram pelo voto feminino, né, que atuaram pelos direitos das mulheres, voltam a se organizar nesse momento da ditadura, né? Então, é possível ver nas fotos do período, né, as faixas das mulheres, né, falando, né, que as mulheres estavam ali pela democracia no país, mas também pela democracia em casa, ou seja, era preciso, né, ter democracia e derrotar também, né, o patriarcado, né? Então, nesse sentido, é muito interessante ver como o movimento, né, nesse momento como um momento de reorganização política, né? Esses são, né, destacaria esses movimentos que são os movimentos das protestas em rua, ou seja, movimentos que se colocavam como movimentos pacíficos e que eram, né, como fala, eram rechaçados pela polícia política, né? Claro que teve, né, por outro lado, eles manifestavam de forma pacífica e, por outro lado, a polícia política também reprimia, né, de forma violentíssima, né, esses setores, né? Não preciso dizer quantos milhares de mortos, feridos, né, tiveram aí como resultado dessas protestas. Então, esse é um ponto. O segundo ponto tem relação com a política do Partido Comunista, porque o Partido Comunista, nesse período, tira, né, a política de rebelião popular de massa e todas as formas para enfrentar a ditadura. Então, o Partido Comunista inicia um processo de construção de um movimento armado, né, que vai ser conhecido como a Frente Patriótica Manuel Rodrigues, que vai ser fundada em 1983, ou seja, no ano das protestas, né, e que vai atuar para derrotar o governo pinochetista a partir das armas. Então, eles vão organizar um enfrentamento armado contra a ditadura, né? Dentro dessa organização, né, desse movimento, a gente tem um marco, que é o marco de 1986, onde a Frente Patriótica Manuel Rodrigues organiza um atentado ao Pinochet.
Então, Pinochet foi passar fim de semana, enfim, lá em Cajón del Maipo, e na descida, uma montanha, na descida da montanha, os carros, né, a ação da Frente Patriótica fecha o carro do Pinochet e metralha o carro, só que o Pinochet não morre, né? Enfim, e aí cria-se, né, toda uma questão relacionada a essa atuação da frente de uma resistência armada à ditadura. É importante pontuar que o Partido Comunista, né, nunca teve um braço armado em sua história, desde a sua fundação em 1922, né, até 1983, nunca atuou de forma a colocar em questão, né, a institucionalidade democrática chilena. E nesse período foi o período que eles, então, fazem uma virada programática interna, né, e tentam, então, organizar um movimento armado para derrotar a ditadura. Mas nota-se que é para derrotar a ditadura e o retorno da democracia, não é para fazer uma revolução. Então, eles não queriam uma revolução socialista, tal. A Frente Patriótica, né, ou seja, esse braço armado do Partido Comunista organiza para derrotar a ditadura. Então, a gente tem essas duas dinâmicas, né, que vão conviver, né, durante esse processo, né, das protestos, né, dos anos 80, de resistência ao regime pinochetista, né, que, no fundo, é um debate também que as esquerdas faziam, né, que as esquerdas estavam ali, desde a década de 60, né, debatendo se uma revolução se daria por meio pacífico, né, ou utilizando a institucionalidade democrática, ou se seria uma revolução armada, né, olhando, vislumbrando, principalmente, né, a revolução, ou se inspirando, né, principalmente pela Revolução Russa e, sobretudo, pela Revolução Cubana. Então, é interessante porque na década de 80, né, você tem um outro debate, como seria, não para fazer a revolução, né, mas como seria essa resistência, né, ao regime pinochetista, se seria, né, se as protestas pacíficas iriam conseguir derrotar o governo ou se não, se deveria ser, né, se seria derrotado por um movimento armado, né, e de fato a gente, né, viu aí pela história que o que foi feito é que o governo foi desgastando cada vez mais, né, o governo ditatorial, né, a ditadura pinochetista foi se desgastando cada vez mais, sobretudo em função, né, da questão econômica por causa das crises, mas, sobretudo, em relação à violação de direitos humanos, que virou, né, um problema, né, claro, né, mas virou um problema para a ditadura, né, tanto que os Estados Unidos, né, o Departamento Nacional de Informação, a famosa DINA, né, o primeiro departamento criado, né, dentro do governo Pinochet, né, responsável, né, pelos desaparecimentos, né, pela repressão política, né, ele atua fora do território chileno, né? A gente tem a Operação Condor, mas além da Operação Condor, que, né, essa relação de inteligência entre as polícias políticas, né, de países como Bolívia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, enfim, né, você tem também a ação dessa polícia política em outros territórios, como os Estados Unidos, que é o caso do general Letelier, do embaixador Letelier, que vai ser assassinado pela DINA, né? Então, dentro, né, do Estado norte-americano, e isso irrita profundamente, né, a cúpula, né, do governo norte-americano, e também ações na Europa, né, ações fracassadas na Europa, como a tentativa, né, de assassinato de algumas lideranças do Partido Comunista e Partido Socialista, né, e como o governo também vai enfrentando cada vez mais resistência em um período muito longo, né, de ditadura, né, num momento marcado também, né, pela discussão de retorno à democracia de outras ditaduras latino-americanas, né, o que se estabelece é um pacto, né, entre alguns setores, né, entre setores de direita e de centro e parte da esquerda, né, para o processo de reabertura do país. Então, a partir da convocação do plebiscito, né, de 1988, onde os chilenos escolheriam sim ou não, né, a permanência do Pinochet. Interessante que esse plebiscito estava lá numa das disposições transitórias da Constituição de 1980. Né? E dentro dessa disposição transitória já apresentava-se a possibilidade de realizar um plebiscito, né? Mas um plebiscito que seria nos anos 90 e que então passa em 88, né? E aí tem, né, a campanha do sim e do não, né? A permanência do Pinochet, e o não ganha, né? E, portanto, aí tem toda uma transição pactuada entre os setores políticos, né,
exceto o Partido Comunista, porque a Democracia Cristã não queria fazer um acordo com o Partido Comunista, e você tem também uma reorganização ideológica das próprias esquerdas, né? O Partido Socialista abandona, né, o socialismo, né, e vai flertar muito mais, né, com a social-democracia do que com o socialismo, né? Dentro do marco, inclusive, de crise do Estado da União Soviética. Enfim, em 1989 a gente tem a crise, né, a queda do Muro de Berlim, então já tem, né, um outro contexto político, né, mundial, né? Bom, acho que é isso. E aí a gente tem um plebiscito e uma transição pactuada. Então, a gente conseguiu ver que os movimentos sociais, eles existiram, eles pressionaram esse governo ditatorial, e aconteceram os desgastes do governo, mas ainda assim esse governo também continuava com repressões, né? E assim como essas demais ditaduras, a chilena também deixou marcas profundas que refletem ainda hoje na sociedade. Um dos maiores exemplos disso é a Constituição, visto que durante o governo pinochetista, em 1980, num período já de transição, mas que ainda assim deixava o poder dos militares, foi criada, né, uma nova Constituição. Assim, o Augusto Pinochet conseguiu colocar como parte dessa Constituição que ele receberia o cargo de senador vitalício. Ao analisarmos a conjuntura mais recente, vemos que o país foi cenário de diversas manifestações políticas, como foi o caso dos protestos de 2019. Após toda essa pressão popular que vem de tempos, no dia 25 de outubro de 2020, ocorreu o plebiscito para uma nova Constituição chilena. Nele, 78,27% dos chilenos que foram às urnas votaram pelo apruebo, ou seja, que seria aprovada, né? A favor de uma construção de uma nova Constituinte. Em 2021, fizemos um episódio que tratamos sobre esse passo importante de justiça e reparação sobre a ditadura chilena. No entanto, essa Constituinte está em constante disputa ainda hoje, em 2023, visto que o texto apresentado em setembro de 2022 foi rejeitado. Então, é necessário, quando falamos sobre os 50 anos da ditadura chilena, discutirmos sobre suas repercussões, neste caso, a nova Constituinte. Considerando os fatos que apresentamos, como você analisa a atual conjuntura da nova Constituição? A conjuntura política chilena é uma conjuntura extremamente difícil, né? Porque a partir de 2019, o que a gente viu no Chile foi uma irrupção, né, do movimento social muito forte, embora esse movimento social questionasse, né, a atuação dos partidos políticos, né? Tinha uma ideia também, a gente já conversou sobre isso em outros episódios aqui, mas era um momento também de questionamento, inclusive da atuação dos próprios partidos, né? De parte da população não se vê reconhecido nos partidos políticos, né? Tanto que era um movimento que foi, a sua principal característica era um movimento sem uma liderança clara, né? Não existia uma liderança, né? Então, eram movimentos muito calcados em parcelas da sociedade que se auto-organizavam nesse questionamento da Constituição de 1980, mas também da Constituição, no questionamento também do sistema de partidos no país. Bom, passado, né, esse processo, o processo de constituinte que se instaurou no Chile foi um processo nunca visto no mundo inteiro, né? Então, que causou uma certa euforia, porque você tinha ali, né, uma representatividade de homens e mulheres nessa Constituição, dos povos indígenas, né, dos povos originários dentro dessa Constituição, né, um texto constitucional, que era um texto, né, muito avançado em diversos momentos, ali, em diversos artigos, questionava-se. Eu lembro que teve uma época que, inclusive, tentou se propor o fim do Senado, porque o Senado sempre foi muito questionado no Chile, né, enfim, e chegou-se a propor, né, o fim do Senado. Eu só fiquei imaginando, né, os senadores votando, né, recebendo essa notícia que acabaria o Senado, né, os atuais senadores, né. Então, uma conjuntura muito importante no sentido de ter um texto constitucional que criou uma certa euforia, né, nos setores da esquerda.
né, mas que, em determinados momentos, não souberam ler, né, a reação e a própria construção, né, dos setores não institucionalizados nos partidos políticos, nos movimentos populares, sobre esses temas, né, sobre vários temas que passavam na Constituição. Foi a primeira vez, por exemplo, que o voto, né, nesse processo, né, de sim ou não a esse texto constitucional que foi elaborado, né, foi a primeira vez que o voto era obrigatório no país. Então, todos os chilenos teriam que votar ou teriam que pagar uma multa, né, e fizeram esse teste com esse texto constitucional. Para quê? Para dar legitimidade ao texto, né, também para dar legitimidade a esse texto. Bom, né, nós sabemos que não aconteceu o que esperávamos, que era o texto, né, ser aprovado, né. Junto a isso, a gente tem um governo de esquerda, né, que com muita dificuldade, que é o governo do Gabriel Boric, né, o Boric, um governo que está caminhando com muita dificuldade, porque não tem maioria no parlamento e porque o país está afundado numa crise econômica, né, e além disso tem uma Constituição que trava algumas ações que o governo poderia fazer para tentar, né, sair da crise, mas existe uma crise, né, política instaurada no Chile. Então, nesse momento em que essa Constituição não é aprovada, e que seria, né, um marco nesse governo de esquerda que foi eleito, né, pelo voto popular, o governo fica um pouco meio sem ação. E, ao mesmo tempo, né, assim que sai o resultado do plebiscito, Boric afirma na imprensa, né, e ele faz, inclusive, um pronunciamento ao país, né, onde ele fala que o processo não acabou ali. Né? Então, entra-se em disputa a nova construção de um novo texto constitucional. Nessa disputa, os setores de direita saem fortalecidos, né? A direita mais conservadora e a direita mais tradicional, mas, sobretudo, a mais conservadora. Né? Então, a tentativa de um arranjo ali a ser feito é ter representantes para escrever essa nova Constituição, né, representantes dos partidos políticos, enfim, mas também o que eles chamaram de expertos, que seriam convidados para poder pensar esse texto constitucional. Pois bem, pensaram-se um texto constitucional que é pior do que o de 1980. Só para vocês terem uma noção, nesse texto que vai ter um referendo no dia 17 de dezembro, né, esse novo texto constitucional vai a referendo em 17 de dezembro, onde os chilenos vão escolher sim ou não a esse novo texto. Nesse novo texto, o que se tem, né, é a constitucionalização, por exemplo, do que foi a principal bandeira de luta, né, ou uma das grandes bandeiras de luta de 2019, que era contra, né, o sistema de aposentadoria privada. E esse texto constitucionaliza tanto a privatização, né, e a existência dessas seguradoras privadas de saúde, quanto do sistema de aposentadoria, sem dizer outras coisas mais. Ou seja, vai chegar 17 de dezembro e os chilenos vão ter que escolher por essa Constituição mais à direita, ou se permanece essa Constituição de 1980, que é a Constituição, né, elaborada durante a ditadura. Né? E significa que, se naquele momento, aquele referendo de 1980, né, foi um referendo fraudado, pode ser que agora, ao votar não, de uma certa forma, existe dá uma certa legitimidade a essa Constituição de 1980, né? Pensando que essa Constituição de 1980 ela foi reformada em algum dos seus pontos. Então, por exemplo, você falou do senador vitalício, se caiu, né, durante as reformas, tanto o presidente Lagos quanto a presidente Bachelet, né, fizeram reformas importantes, né, conseguiram fazer reformas importantes nessa Constituição, mas que não muda a sua essência do Estado subsidiário, que é o que a gente comentou ali, que dá a estrutura, né, para essa construção desse neoliberalismo e para a solidificação, né, para a continuidade desse neoliberalismo no Chile. Né? Então, a situação política, né, do Chile eu diria assim que é bem preocupante, né? Tanto pelo plebiscito de 17 de dezembro, tanto que todos os movimentos sociais de esquerda e os partidos de centro-esquerda, eu falo de esquerda, o Partido Socialista, que ali está entre o centro e a esquerda, né, agora se tornando, né, tentando ter uma roupagem mais à esquerda, né, todos os movimentos e todos esses partidos estão chamando os chilenos a votarem não, né, não a esse texto constitucional, que é um texto constitucional
né, construído por maioria dos setores de direito e do empresariado, né? Então, essa é uma questão. Uma segunda questão que é o próprio governo do Gabriel Boric, né, que está sendo questionado, né, inclusive a legitimidade desse governo. Teve um senador e um deputado, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas esses senadores chegaram a pedir a renúncia, né, que o Boric deveria renunciar ao seu mandato, porque como a Constituição não foi aprovada, a primeira, né, tentativa de Constituição não foi aprovada, e como ele é derrotado sistematicamente, né, dentro do Congresso, que como ele não tem legitimidade, ele deveria renunciar. Ele deveria renunciar ao governo e então chamar novas eleições. Então, é um governo que tem muita dificuldade, né, e os chilenos afundados numa crise, né, econômica, mas também numa crise política institucional. Essa Constituição sendo rejeitada, o que os chilenos vão fazer? O que o Chile vai fazer? Então, vai adotar essa Constituição de 1980 e parou o processo por aqui? E como ficam aquelas protestas de 2019? Como dar resposta às demandas sociais, né? Já especula-se, né, que as próximas eleições, os setores da direita ou da ultradireita possam ganhar as eleições, né? O que seria catastrófico também para o país, que em 2019 fez grandes mobilizações, né, no sentido de derrotar construções neoliberais, né, principalmente as questões econômicas, que é o que afeta o dia a dia da população chilena, né? Então, eu diria que o Chile está numa encruzilhada histórica, né? Tanto para essa construção, para esse plebiscito do dia 17 de dezembro, como também, né, para o futuro do que será o governo Boric e as próximas eleições, né? Como a gente está vendo aí, essa polarização política, né, no Chile. Então, professora, a gente queria te agradecer imensamente de ter topado participar desse episódio com a gente. A gente sabe que é muito importante nesse momento, nesses 50 anos do golpe do Chile, a gente não esquecer as histórias da ditadura e lembrar de cada elemento que compõe isso. A gente não pode esquecer dessa influência dos Estados Unidos, foi muito importante para um cenário geral, para um cenário na época de Guerra Fria, e para a gente entender essas questões que perduram até os dias de hoje, né? Então, a gente tem que estar sempre muito atento também ao que está acontecendo nos nossos países irmãos da América Latina, né? Porque as nossas inter-relações são muito importantes, porque tudo se afeta. A gente queria deixar agora esse espaço para, se você quiser fazer algum jabá, divulgar algum trabalho, algum material que você queira deixar para o nosso ouvinte. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco, né, sobre o golpe, sobre 50 anos do golpe, né, no Chile. Eu acho que é um tema extremamente importante, né, para a gente poder repensar, né, a história da América Latina, né, e repensar um momento tão importante. Ano que vem a gente vai fazer 60 anos do golpe no Brasil, né? Então, para repensar, inclusive, né, questões ligadas aos direitos humanos, às organizações sociais, né, como a gente ainda tem um dever, né, de memória, né, de reparação, né, em relação a esse período, né, dos períodos da ditadura, das ditaduras latino-americanas, e é preciso enfrentar esse debate, né, com a sociedade. É um momento difícil para a América Latina, né, nesse crescimento, né, dos setores de direita e de extrema-direita, mas que a gente precisa enfrentar, né, porque ainda tem aí muitas questões para serem debatidas e também, na prática, né, muitas questões para serem resolvidas, né, ou pelo menos, né, para serem externalizadas, né, como, por exemplo, o número, né, de presos políticos, de desaparecidos políticos, o que aconteceu, né, com esses desaparecidos, né, onde estão, como foram mortos, né, enfim, né, a abertura dos arquivos, que é fundamental para a gente poder, né, ainda mais historiadores, né, para a gente poder estudar, né, a dinâmica desses governos, né, ditatoriais, né, entender a dinâmica interna. Então, são questões ainda que são muito caras, né, a construção da nossa memória e da nossa história, né. Sobre trabalhos, divulgação de trabalhos, né, eu acho que existe uma série, né, de bibliografias aí disponíveis, principalmente em português, muitos trabalhos que estão sendo produzidos principalmente pelas universidades, né, em relação aos 50 anos do golpe, mas já convido a vocês a escutarem, né, as palestras, as conferências que foram dadas no nosso último seminário dos 50 anos da Unidade Popular,
né, que está disponível nas redes sociais, Seminário 50 anos do golpe no Chile, né, onde é possível escutar, né, as conferências ali dos professores, né, dos colegas chilenos sobre, né, as últimas pesquisas sobre o Chile, e também darem uma olhada também numa série de filmes e documentários que estão disponíveis, né, em diversas plataformas na internet sobre o golpe. Eu acho que sempre é interessante fazer esse diálogo com o audiovisual, né, para a gente poder entender, compreender melhor a dinâmica, né, às vezes olhando, né, uma determinada cena, enfim, a gente consegue ter a dimensão do que foram, né, esses 50 anos na ditadura chilena, né. Agora, então, gostaria de lembrar você, ouvinte, a seguir a gente nas redes sociais. No Instagram é @PetHistoriaUF, no Twitter, @PetHistoria, no Facebook estamos como Pet História e também estamos no YouTube com Pet História UF. Podemos também no TikTok, também é @PetHistoriaUF. E agora vamos aos créditos. A apresentação ficou com a Alice Dias e eu, Giovana Teperino. O roteiro foi feito por nós duas. A revisão vai ser da Maria Eduarda Veras e a edição de Geisa Gomes.